dia para vocês, tudo bem? Como vocês estão? Depois de uma semana e tanta de provas, né, de avaliações, enfim, terminamos. E agora a gente vai dar início ao nosso conteúdo do segundo bimestre, tá bom? Então, a partir de hoje, lembra que eu disse para vocês que no segundo bimestre nós vamos trabalhar verbos do modo subjuntivo e imperativo, ok? Então, essa vai ser a nossa aula de hoje e eu vou recapitular alguns assuntos anteriormente que nós trabalhamos dentro do assunto de verbo, tá bom? Eu coloquei aqui, esquematizei aqui um quadro, né, pra gente ter uma noção do que a gente vai trabalhar. Primeiro, vamos relembrar aqui o que são as conjugações, tá? Lembrando, são verbos terminados em ar. Segunda conjugação, verbos terminados em er. E terceira conjugação, verbos terminados em ir. Ou seja, aqui pode ser falar, ver, sair. São verbos que vão ter essas desinências, ok? Lembra que eu falei sobre isso? E vamos ter também os tempos do verbo. Ou seja, nós vamos ter o presente, tá? Que é o hoje, que é o agora. Vamos ter o passado, ou seja, o pretérito, que é o que aconteceu ontem. E vamos ter o futuro, que é o amanhã, que é o mais tarde. E dentro desses três tempos verbais, nós vamos ter os modos, que vai ser o modo indicativo, o modo subjuntivo e o modo imperativo, que eu vou falar já já. E voltando aqui um pouquinho, temos aqui também as formas nominais. O que é isso, tia Amanda? Lembra que eu falei para vocês? São verbos no infinitivo, ou seja, são verbos que assumem a sua forma pessoal e impessoal. Ou seja, é o verbo normal, é o verbo pronto. Ou seja, ele acabou de nascer. Vamos designar assim que nós vamos memorizar. Por exemplo, eu botei plantar, correr e cair. Aí nós temos o gerúndio. São todos os verbos que vão ter a terminação, ó, ando, ou endo, ou indo. Por exemplo, eu botei aqui plantando, correndo e caindo, ok? E vamos ter os verbos no particípio, que são aqueles verbos que terminam em ado, tá vendo aqui, ó? E terminado em ido. Aí eu segui a mesma planilha aqui de raciocínio. Plantado, corrido e caído. Então, não esqueçam, são as desinências. Aqui são os verbos pessoal e impessoal, a sua forma normal, ou seja, ele acabou de nascer. E o gerúndio, todo verbo que vai ser ando, um endo e indo, tá bom? E particípio vai ser todo verbo terminado em ado e ido, ok? Agora vamos aqui, ó, desse ladinho aqui, os modos do verbo. Vamos relembrar um pouquinho. O verbo no indicativo é aquele verbo real, é o fato que indica uma realidade, é uma coisa positiva, tá? E dentro desse indicativo tem os tempos verbais, que é presente, pretérito imperfeito, pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente e futuro do pretérito. Então são três tempos que você vai conjugar. Aí eu coloquei aqui, ó, já que é um fato real, é um fato positivo, eu coloquei eu trabalho, porque é real, é positivo, é uma coisa que está certa, ok? Já o modo aqui, ó, que é o modo que nós vamos fazer atividades também com ele, é o modo subjuntivo. O subjuntivo é um modo verbal que indica uma incerteza, é uma coisa duvidosa, é que talvez, então é uma coisa incerta, não é certo isso daqui. Eu coloquei aqui, ó, talvez ela pule corda. Como eu coloquei o verbo pule corda. Então, talvez ela pule corda. E o verbo imperativo é aquele verbo que indica uma ordem, indica um pedido, tá bom? Eu botei aqui, ó, Julieta pula corda. Então, é uma ordem, é um pedido. E dentro desse aqui, ó, imperativo, ele vai ter duas formas. Ele vai ter o imperativo afirmativo e vai ter o imperativo negativo. O afirmativo eu coloquei Julieta pule corda. Eu estou afirmando isso. E o negativo vai aparecer essa pessoa aqui na frase, ó. A palavra não. Então eu coloquei Julieta não pule corda. Então é uma coisa negativa. É imperativo, porém negativo, tá bom?
Voltando um cadinho aqui no subjuntivo, que são verbos de incerteza, são verbos duvidosos, tá bom? Não esqueçam disso. E tem os tempos que você vai conjugar esse verbo. Aí nós temos aqui, ó, o presente, nós temos o pretérito imperfeito e nós temos o futuro. São apenas 3 modos, ou seja, 3 tempos verbais que ele tem. Ele só assume 3 tempos. Presente, pretérito imperfeito e futuro, tá bom? Ao contrário do indicativo, que são 6 tempos que você conjuga. E outra coisa muito importante, eu também coloquei aqui, ó. O presente. Você vai conjugar sempre com essa pessoa aqui, ó. Que, eu. E no pretérito imperfeito, você vai conjugar se, eu. E o futuro vai ser quando eu. Tia Amanda, tem que ter isso? Tem. Quando você for conjugar o verbo, você vai ter que conjugar com essas pessoazinhas aqui junto com você. Além de você levar os pronomes, que é eu, tu, ele, nós, vós, eles, você vai levar esse adereço atrás da pessoa do verbo junto com você. Por exemplo, eu coloquei aqui, ó, no presente, que eu cante, que tu cantes, que ele cante, que nós cantemos, que vós cantais e que eles cantem. Então, todo mundo aqui tem essa pessoa que. Aí vai vir os pronomes junto, ok? E nós temos o pretérito aqui imperfeito com a pessoa se, eu. Então, tem que ter o se. Se eu cantasse, se tu cantasses, se ele cantasse, se nós cantássemos, se vós cantasseis e se eles cantassem, ok? E no futuro vai ter a pessoa quando eu. Aí eu vou conjugar. Quando eu cantar, quando tu cantares, quando ele cantar. Quando nós cantarmos, quando vós cantardes e quando eles cantarem, ok? Então você vai carregar essas 3 pessoas aqui junto com você, tá bom? E não esqueça, modo do subjuntivo é uma coisa incerta, é uma coisa duvidosa, não é o certo, talvez é uma coisa muito incerta, ok? E você vai conjugar no presente, no pretérito imperfeito e no futuro. E vai ter no presente que eu, no pretérito imperfeito se eu e no futuro quando eu. Eu também mandei para vocês uma folhinha. E nessa folhinha vocês também vão poder olhar a explicação, que eu minimizei bastante. Fiz uma explicação breve, porém objetiva, e tem o nosso livro também pra gente dar uma olhadinha, tá bom? Esses aqui são os verbos que nós vamos estudar e os modos. Não esqueça das conjugações, dos tempos, que eu acabei de falar, e as formas nominais. E outra coisa, todo verbo indica uma ação, um estado ou um fenômeno também da natureza, que na nossa atividade vai ter também essa forma para a gente poder classificar se o verbo está numa ação, se o verbo está em um estado ou se ele está num fenômeno da natureza, tá bom? Agora a gente vai para a nossa atividade, tá bom?